Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast de fato. Uma parceria do Brasil de Fato RS com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo, tocando o programa, Ayrton Centeno. Salve, Ayrton! Salve, Kátia! E hoje, de fato, na bancada, estamos com o cara que descomplica a economia, Dão Real Pereira dos Santos. Finalmente aqui, né, Kátia? Que saudade, Dão. Que saudade. Tudo massa? Tudo massa. Tudo massa. Não vão saber, porque muitos não vão entender isso. Mas vamos lá. E quem está online hoje conosco é o nosso convidado. Ele que vai tratar de dois temas nada simples, né? Nós vamos falar hoje sobre as eleições na Argentina, as mais importantes deste ano na América do Sul, e a crise no Oriente Médio. Ele é cientista político, professor de Relações Internacionais e de Jornalismo, e o Oriente Médio ele acompanha desde sempre. E a disputa política nos nossos hermanos ele está acompanhando in loco, diretamente de Buenos Aires. Bem-vindo, Bruno Lima Rocha. Obrigado pelo convite, espero poder contribuir. O Bruno, que também é colunista no Brasil de Fato e companheiro de longa data, né, Bruno? Muita estrada, muita briga pelo caminho já tivemos juntos. Se eu falar quantas décadas a gente se entrega aqui, mas tá tudo, né, Regia? Tá tudo, né, Regia? Começou antes da Guerra Fria acabar. Antes, exatamente. Vai lá, Ayrton, chuta a bola. Ô, Bruno, vamos começar com os nossos irmãos aqui, né? Nós tivemos um primeiro turno muito disputado na Argentina e com algumas surpresas e tal. E agora apareceu a primeira pesquisa do segundo turno. Está indicando, para mim, até a certo ponto, surpreendentemente, o Massa, vamos dizer, Sérgio Massa, para esclarecer a quem não está tão enfronhado assim com esse tema, o Sérgio Massa, que é o candidato, digamos assim, da situação, né? Digamos, um peronista light, né? Para dizer o mínimo, e 10 pontos na frente do Javier Milei, que é o homem da ultradireita, né? Da ultradireita na Argentina. Ou seja, avançando em cerca de 4 pontos a vantagem que já teve no primeiro turno. Bom, nesse meio tempo, o que aconteceu? Na quarta-feira, digamos assim, se delineou algo que estava mais ou menos previsto, que era um racha no Juntos pelo Câmbio, né? Juntos pela Mudança, que é a coligação de direita vinculada ao ex-presidente Maurício Macri, né? Então, como é que tu está vendo esse cenário? Vamos lá, gente. Bom, obrigado pela pergunta, né? Primeiro, a dificuldade que se tem quando vai fazer análise política com o paradigma brasileiro na Argentina, porque aqui não tem partido político. Frentes eleitorais e coligações. Poucos partidos existem verticalmente em todo o país. Eu ouso dizer que, fora o conjunto de partidos de orientação de esquerda, que de 10 forças, 8 tem alguma origem trotskista, que é muito forte aqui, o único partido vertical e nacional no país é a UCR, União Cívica Radical, partido histórico, fundador da Argentina moderna, construtor dessa Argentina que tem saúde pública, ensino público. Ô, Bruno, Oi. Só para esclarecer ao pessoal, esse radical de União Cívica Radical nos passa uma mensagem... Eu já ia explicar. Nos passa uma mensagem que não é, digamos assim, a que a gente está acostumado a perceber. Na verdade, a UCR é um partido de centro, digamos. A UCR é o Partido Liberal Democrata clássico, que... Centenário. Seria Centenário, é o partido da reforma de Córdoba em 19, também estou falando grego aqui. Que é a reforma que criou
o ensino público como se compreende hoje na Argentina, dando continuidade a um presidente muito controverso, que era racista, que foi genocida, que é Juan Domingo Sarmiento, mas também foi o que estabeleceu a educação pública como um valor central na Argentina. A UCR tem mais 4 forças ali, além do PRO. PRO é a legenda do Maurício Macri. Todo mundo foi surpreendido, toda a direita que apoiava a Patrícia Burrit, porque Luiz Petri, que é o vice dela, é da UCR. Foram todos surpreendidos porque Patrícia Burrit, com o aval de Milei, com o aval do Maurício Macri, reuniu com Milei domingo à noite, de forma fechada, secreta, e amarrou um acordo sem consultar mesa coordenadora nacional, mesa da Câmara, mesa do Senado, colegiado de governadores. Eles têm 10 governos provinciais, é muita coisa. Então foi a consumação do que já estava acontecendo. Não foi nenhuma surpresa, porque praticamente toda a mídia política nos 2 meses anteriores do primeiro turno diziam: se Patrícia não vai ao segundo turno, balotagem em espanhol aqui, ou segunda volta, a coligação da direita racha. E foi o que aconteceu. Com a coligação da direita rachando, a UCR tirou que vai cumprir o seu papel constitucional, e vai ser oposição. Mas quando ela se pronuncia, incluindo pessoas muito reacionárias da UCR, como o governador Gerardo Morales, que governa Jujuy, fez um acordo com a extração do lítio, um acordo colonial, reprimiu os povos indígenas, praticamente botou a província dele sob estado de sítio, tá? Durante quase, posso dizer, 2 meses também. Ele falou: Milei é um fascista, eu não apoio isso. Imagina, um cara que decretou estado de sítio provincial. Então é muito duro o que está acontecendo. Mas era previsto. Não com tanta velocidade. A aposta era que esse racha se consumaria em 1 semana. E se consumou em 3 dias. Essa que seria a novidade. E as pesquisas, aí a gente tem que também dar a mão palmatória, tá? Todo mundo errou. Não foram só os institutos, não. Por quê? Porque a Argentina tem um calendário eleitoral que, para nós, é insano, que é um ano eleitoral inteiro. É como nos Estados Unidos. E tem justiça eleitoral provincial. Como se fosse uma justiça estadual e eleitoral no Brasil. E pode marcar o calendário que bem entender numa faixa de tempo determinada. E nas eleições provinciais que antecederam ao primeiro turno e às primárias, se eu não me equivoco, foram 13 de agosto, primeiro turno 22 de outubro, o segundo dia 9 de novembro, as candidaturas do Milei fizeram água, deu 3% lá, 5% não sei aonde. Aí ele também na malandragem vendeu candidatura, sabe a legenda de aluguel? Alugou espaço, cobrava não sei quantos mil dólares por cada candidatura, não apoiou nada, não mandou equipe, não fez campanha. Traduzindo, não levou nada. E quem estava avançando na eleição provincial realmente era a coligação da direita. Com o Toporei Câmbio estava avançando. Estava parelho. 24 províncias, 14-10, mais ou menos, entre o peronismo hegemônico, eu diria, o majoritário, tem vários peronismos. Tem peronismo dentro da coligação da direita, assumido. Tem peronismo federal provincial, como o de Córdoba, que foi o 4º colocado, com Juan Schiaretti. É muito mais confuso do que a gente imagina pelo nosso padrão ou pelo nosso paradigma, diria eu, pós-46, né, para falar de sistema político partidário brasileiro. Nem pós-reforma do governo em 80, pós-46 mesmo. Enfim. Mas, Bruno... Aconteceu. O racha antecipou 1 semana em 3 dias. Bruno, essas contradições que tu está trazendo, a gente viveu muito e vive ainda, né, do Brasil também. E muita gente tem comparado as eleições com 2018, que a gente viu no país 2018, 2022, comparado o Milei com o Bolsonaro, né, principalmente nesse discurso de ser esse libertário, enfim, de ser a alternativa, a antipolítica, né? Na tua avaliação, quais são as principais diferenças e semelhanças entre os dois? Primeiro, vamos lá, deixa eu fazer só levantar aqui um parênteses, né? Quando o Milei incorpora o termo libertário, está na tradição estadunidense, né? O mais
O mais notório membro do Libertarian Party nos Estados Unidos foi o presidente do Fed, Alan Greenspan. Mas o termo libertário nos Estados Unidos seria para nós ultraliberal, não tem similitude. Ele incorpora o léxico e aí confunde todo mundo. Porque o termo conceito libertário, na tradição da Primeira Internacional, era equivalente ao anarquismo. Era equivalente à ala à esquerda da Primeira Internacional, quando ela racha em 1872, vai para um lado a segunda e mantém a primeira. Traduzindo, vai a social-democracia para um lado, liderada por Marx, e fica o anarquismo na Primeira Internacional. Esse é o quadro histórico. Milley confunde todo mundo. Fazendo a comparação no Brasil, Milley é Paulo Guedes, ipsiliter, com uma estética diferente, e o Bolsonaro é a vice do Milley, Victoria Villarruel. Quem é essa senhora aí? A senhora não, mais nova que eu, 45 anos. Ela é uma advogada. Né? A Villarruel é defensora da ditadura, né? Isso. Ela é filha de um torturador. Ela é filha do torturador que era parceiro, ou foi colega de armas, né? Do Alfredo Astiz, o Tigre Astiz, que era uma fera na tortura, e assim como o pai da Vitória, na Guerra das Malvinas, se rendeu sem dar um tiro. A vergonha de sempre. E ela representa o Partido Militar. Milley representa a bandidagem econômico-financeira. Não é nem o setor produtivo, nem nada disso. É a bandidagem mesmo. Aqui, eu estou há 4 meses no país, eu venho à Argentina desde os anos 80. Eu estou aqui há 4 meses, tá? Toda semana tem operador financeiro preso. Doleiro, banqueiro, falso exportador, agente de viagem, doleiro ilegal. A proximidade do Milley com a bandidagem empresarial é tão grande que o candidato dele ao governo de Buenos Aires, que é uma cidade autônoma, o pai dele é um doleiro ilegal. Você tem uma ideia? Então essa seria a comparação. Agora vamos entender. Primeiro que o peronismo, ele ocupa o lugar da social-democracia ou da centro-esquerda. Ele nunca foi à esquerda. O peronismo nasce como uma opção nacional a partir da presença do general Perón, ainda era coronel, na verdade. No ministério seria o INSS daqui. E aí tem toda a epopeia entre 43 e 45 até a ascensão de Juan Domingo Perón como candidato, sem ser impugnado, aí ganha em primeiro turno e é reeleito em primeiro turno. É o candidato, é o Partido dos Direitos Sociais e do Pacto Social. Isso eu falo. Princípio do movimento, trabalho, produção, educação. Então o Perón, ou o peronismo, é o varguismo, ou ocupa o espaço da social-democracia. Tá? Mas como operador político, massa é Geraldo Alckmin, mas ipsiliter. É o Geraldo Alckmin mais convencido de um programa nacional desenvolvimentista, eu diria. Mas, por exemplo, dos candidatos, o que tem melhor trânsito, dos 5 do primeiro turno, melhor trânsito na embaixada dos Estados Unidos é o próprio Sérgio Massa. Isso a gente tem que entender. Ele vem de oposição a Cristina Kirchner, se alia a ela durante o período Maurício Macri, e ela monta a chapa. Ela monta a chapa, Massa Rossi. Agostinho Rossi é o chefe de gabinete do Alberto, mas é o cara que tem um pouco de pulso também, porque ele comandou a Agência Federal de Inteligência, seria a BIM daqui, antiga CID, de triste memória, e comandou o Ministério de Segurança e Interior. Então ele conhece um pouco da bandidagem empresarial. E o Massa conhece todo mundo, porque o Massa é um operador dos capitais produtivos argentinos. É o que está acontecendo agora, está caindo a máscara que o Milley fez a campanha, como vocês bem falaram, né, da antipolítica, ele chama da anticasta. Isso. E aí, ninguém é mais casta que Maurício Macri, sabe? Ninguém é mais casta que Patrícia Bullrich. Macri é filho de um empresário muito controverso, acusado de lavagem de dinheiro, a mãe do Macri acusada de lavagem de dinheiro, o Macri tem episódio de lavagem de dinheiro, e Patrícia Bullrich, o nome já chama. Ah, mas ela foi da tendência, né? Ela foi assim, da esquerda peronista, a única que houve. Ela foi montoneira nos anos 70, era de base, foi mesmo. Mas Bullrich é um sobrenome patrício, é 400, das famílias que comandam um país há mais de 150 anos. Então ela voltou para o ninho dela e faz a operação política junto com o seu chefe, né? O Macri é chamado aqui de il capo di tutti i capi, assim. Ele é o chefe mafioso empresarial
que comanda Javier Milei já no final da campanha de primeiro turno. O Macri foi o maior sabotador do partido que ele criou, o PRO, e o maior sabotador da coligação que ele chancelou, que é o Junto por el Cambio. E achou que ia levar os votos com ele. Mas não levou. Então tá tudo bem. Se perder, perdeu. Ele vai para fora do país um tempo. E se ganhar, dilapida o país todo. Estou sendo sincero. O que eu estou falando para você é senso comum aqui, tá? Se fala na televisão abertamente. O Bruno, tu já descrevesse um pouco quem é o Macri e quem é o Milei. Eu acho que Milei, descrito como Paulo Guedes, é perfeito. Só que um Paulo Guedes mais turbinado, mais maluco, mais falastrão, né? Uma coisa que as pessoas precisam saber, eu acho que nem todas sabem em relação a esse personagem, né, que é um personagem que foi jogador de futebol, se apresenta como roqueiro, descabelado e tal, não é? E ele é muito estranho. Ele tem coisas muito estranhas que nem Bolsonaro aqui, com todas as suas estranhezas que a gente conhece tão bem, chegou perto disso. Tem a famosa história dos cachorros, né? Que ele tem 4 cachorros, mas o cachorro aquele se sente mais chegado é um cachorro que já morreu. Esse cachorro chamava-se Conan, e ele, em algum momento, andou dizendo que tinha uma relação mediúnica com esse cachorro e conversava sobre os rumos a seguir com esse cachorro morto. Isso é um dos aspectos assim da personalidade desse cidadão, né? Então, ninguém sabe se é personagem ou se não é, tá? Eu vou tentar me ater aos fatos. Milei se formou em Ciências Econômicas, eu não sei como as formou. Trabalhou na Previdência Privada, nas chamadas AFJP. Trabalhou com Cavalo, não é? Com o ex-ministro Domingo Cavallo. Isso. Ele é da velha escola, a mesma coisa. Alfredo Martínez de Oz, Domingo Cavallo, Lopes Murphy, toda a canalhada da equipe econômica da ditadura, ele é herdeiro. Mas o mais importante é que ele tem um patrão, meu. Ele veio da Previdência Privada, ajudou a quebrar a Previdência Privada, a maior delas no país. Depois foi trabalhar no grupo de empresários de origem armênia, que é o grupo Aeropuerto Dormir. Ali ele foi elevado à figura de comentarista econômico. Deu aula, disse ele, de micro e macroeconomia de noite, eu não sei como, deu aula de macroeconomia, mas tudo é possível. E ele é o cavalo de batalha da BlackRock, daquela maior operadora de fundos de pensão privada do mundo. O chefe de campanha dele, Dario Epstein, ele é o representante da BlackRock para a América Latina. Então, não é só um personagem, ele tem uma estética muito ousada, eu assumo tudo isso, tá? Ele na gíria aqui portenha, ele é despelote completo, né? Ele é ele é uma espécie de desbunde com alucinação. Mas isso é o fenômeno Milei estético. Quem é Javier Milei? Ele não é um louco, não é nada disso. Ele é um canalha que aceitou fazer um papel de doido, foi o campeão de entrevista televisiva durante 4 anos, quase. Ele é cria dos meios de comunicação, ele é subordinado do empresário de meios de comunicação e veio do capital especulativo, tal como o Paulo Guedes nunca produziu um parafuso. Versão estética ousada de Paulo Guedes, o mesmo princípio econômico. Tanto é que, perguntar quem é ele elogia? Ele elogia Milton Friedman, escola austríaca, modelo econômico do Pinochet e o governo Menem. Ou seja, ele elogia o neoliberalismo mais duro, mais selvagem, mais antipovo. Seria por aí. Bruno, a gente quer já cambiar aqui o tema, né? Porque temos aí também muito para falar sobre o Oriente Médio, mas eu queria finalizar só com uma avaliação tua sobre esse segundo turno, né? Como é que vai ser? Eu li ontem uma matéria falando da importância que teve a mobilização social em algumas comunidades, né? E a Argentina tem um movimento social, um movimento sindical que sempre foi referência, né, na América Latina. Então, se puder fazer uma avaliação rápida aí sobre esse segundo turno. Então, deixa eu medir as palavras aqui, porque a gente está meio no calor do momento, né? Estou dizendo, eu tenho certa proximidade com gente que é setorista do Congresso. Então, me comentaram o seguinte,
A fofoca nos passilhos, né, no corredores do Congresso aqui, o melhor chefe de campanha do Márcio é Javier Milei. Ele abre a boca e gera uma agenda positiva contrária. Então assustou muito, né? Porque ele falou, vou cortar o subsídio do trem, porque a empresa ferroviária é estatizada de novo e dá perda. Só que se tu corta o subsídio do trem, a Argentina acaba. Não tem trabalhador para ir trabalhar. Só isso, mais nada. A economia não movimenta. Vou cortar o subsídio do ônibus. Também acabou a circulação. O preço da passagem subiria 10 vezes na primeira semana sem subsídio. 10 vezes. Tudo isso aí assustou muito. Mas a gente tem que entender como é também o espaço, o termo correto é espaço geográfico, né? Relação território e poder é o mais importante aqui. A capital, Buenos Aires, ela tem uma inclinação à centro-direita, já é histórico isso. Tanto é que o candidato peronista, que fez 32%, abriu mão do segundo turno. Mas o conurbano, a metrópole bonaerense, cuja capital é La Plata, é a província mais importante, 37% do colégio eleitoral, de cada 2 habitantes, 1 é peronista. Então, o que o peronismo fez? Comandado por Axel Kicillof, que governa Buenos Aires, foi o ministro da Economia da Cristina e é o kirchnerismo atuante. Ele botou a máquina para funcionar. Fez toda a militância, meteu o pé no chão, tirou toda a CCESAda de gabinete, fizeram campanha 45 dias, sindicatos mobilizaram, movimento piqueteiro mobilizado e botou, ó, gente, ou a gente se mexe e ganha, ou esse cara vai acabar com a nossa vida de novo. Porque tem o exemplo do governo Macri, que as contas de luz e água subiram quase 1000% ao longo do governo, porque ele cortou todo o subsídio, por exemplo. Então, é muito assustador. O cara falou que ia acabar com a saúde pública e a universidade pública. Aqui é uma coisa sagrada, saúde e educação pública. Ele falou que o cara foi contra a Evita. Assim, vocês pensam, gente, assim, pensa toda a economia. Aí é meter o dedo no formigueiro, né? Não, mas assim, olha só o tumulto estético que o Milei arrumou. José de São Martín falou que não é o pai da pátria nada, que isso é história, coisa e tal. Disse que a Argentina é melhor em 1960. A vice dele celebrou o Dia da Hispanidade contra o dia 12 de outubro, que é o Dia da Raça, o Dia da Diversidade Cultural, ou seja, defende a colônia espanhola. O Milei se meteu com o Maradona, falando sério. O Milei se meteu com o Papa Francisco. O Milei chegou a dizer que o lema da Maria Eva Duarte, vulgo Eva Perón, Evita Perón, era: aonde há uma necessidade, nasce um direito social. Ele falou que isso era absurdo, textual várias vezes, e que o Estado é uma delinquência porque cobra tributo da riqueza. Ele pegou a doutrina cartilha neoliberal, transformou em programa em propaganda de candidatura e colocou uma estética, uma roupagem muito agressiva. Deu certo. Deu certo com quem? Com jovens desalentados. E pegou a bronca do governo Alberto Fernandes, que é um frouxo, é muito banana, muito ruim, e jogou no colo do atual governo a inflação, que é fruto da dívida que o Macri contraiu, e o dinheiro sumiu, que o Macri transformou a dívida privada em dívida pública. Esse é o conjunto da obra que em 45 dias a candidatura Massa e a mobilização na província de Buenos Aires conseguiram dar a volta. É mérito do governo? É. É mérito do Alberto ter sumido e deixado o Massa governar de fato? É. Mas mais que nada, é a situação louca do Milei. Porque realmente esse cara assusta. Assusta todo mundo, assusta a direita. Assusta ao ponto... Eu vou fechar com isso, tá? Lacache Pou, do outro lado do charco, o Uruguai, que opera como lavanderia financeira da malandragem, da delinquência especulativa argentina, já disse que não quer nem saber de Milei, por ele nem recebe, se o cara ganhar. O que vocês acham? Só para encerrar essa parte argentina, eu acho assim, eu acho que para o nosso público, para quem não está muito ligado nessa história, eu acho que tu conseguisses uma síntese assim que é bastante compreensível do que está se passando. E chamar o Massa de Alckmin, para as pessoas saberem do que se trata, e chamar o Milei de Paulo Guedes, só que, digamos assim, um surto, eu acho que dá uma ideia do que se passa. Obrigado. Vamos então pro Oriente Médio, Bruno. Como é que tu tá avaliando
Tu que é um estudioso, né, da questão do Oriente Médio, há muitos anos escreve sobre isso, né, tem uma coluna no site Monitor do Oriente, enfim, e as próprias colunas no Brasil de Fato, tu trata muito sobre esse tema do Oriente Médio há muitos anos. Bom, primeiro a gente tem que cumprir com a honestidade intelectual, né, Kátia? Eu assino Lima Rocha, que é o sobrenome materno, mas Ana Ibn al-Arabia. Eu tenho origem árabe paterna. Minha formação foi feita pelo meu avô, que era dentista, não era militante, panarabista quando eu era criança ainda. Então, é algo que a gente traz, uma formação que é pré-militância e pré-acadêmica, daí que é tanta familiaridade. É uma situação que eu diria, no mínimo, muito grave. Por quê? O que o Estado sionista quer fazer? E não esconde. Quer fazer uma nova Nakba, uma nova catástrofe. Vou traduzir, tá? O Antony Blinken ofereceu para o general Sisi, que é o ditador do Egito, receber uma primeira leva de 100 mil, aspas, refugiados de Gaza, num campo gigante no deserto do Sinai, e seria o embrião, a cabeça de ponte, de uma cidade para 1 milhão de pessoas, que custaria 50 bilhões de dólares no Egito. A compensação egípcia, além da verba para construir a cidade, que aí o Sisi podia roubar à vontade, é perdoar a dívida pública do Egito com os Estados Unidos. Cartas na mesa, foi isso. Perdão de tossir. Só que isso daí é inaceitável. Então, uma Nakba, ela está no plano da inaceitabilidade. A gente tem que pensar em escala. O Hezbollah, que lidera a resistência no Líbano, tem capacidade militar em relação ao Hamas 100 vezes superior. Tá? O conjunto do eixo da resistência, ou seja, o conjunto da reserva estratégica da linha iraniana, e não é exclusivamente Shia, porque o Hamas não é Shia e está no eixo também, somando Iêmen e Iraque e as reservas da Síria, dá de 100 a 200 vezes a mais. E se a gente colocar as capacidades do Irã, aí nós estamos falando de, olha, talvez 1000 vezes acima da condição de resistência do Hamas. Só que isso é uma guerra nuclear, em escala regional. Está se apostando que Israel não entraria em Gaza a ponto de tomar casa por casa, porta por porta. Só que enquanto a gente está gravando, quinta-feira, 26 de outubro, as primeiras incursões de tanques Merkava, tanques israelenses, já estão se dando em Gaza. Talvez eles entrem um pouco. Eu não sei quanto vão conseguir entrar, mas talvez entrem um pouco. Que eles estão chamando de incursão limitada, né? Que é limitada. O Israel está dizendo que é uma incursão limitada. Não sei exatamente o que significa isso. O problema é da ordem de grandeza, Thailton. Porque, por exemplo, a gente começou a conversar e eu não sei, enquanto esse podcast rodar, qual vai ser o número do que eu vou falar agora, mas a gente começou a conversar, o número de refugiados dentro do maior campo de refugiados do mundo, que é Gaza, já estava de 1.400.000. Então, de 2,3 milhões em 6 de outubro, hoje tem 1,4 que está fora de casa, dentro de Gaza. E Gaza seria mais ou menos um corredor de 100 e poucos quilômetros, numa amplitude que é menor, tipo Porto Alegre e São Leopoldo para menos. Tá? Então, é o maior campo de concentração a céu aberto do mundo, quiçá o único hoje. Eu não sei, estou sendo sincero, eu não sei o limite da reação das forças árabes e das forças dos países muçulmanos que são do eixo da resistência, ou a capacidade dos países que já traíram os palestinos há muito tempo, como a Arábia Saudita, a Jordânia, a própria Turquia, tem de segurar a indignação popular. Marrocos, que fez acordo com Israel, a Argélia, que está longe, mas sempre foi pró-Palestina, o próprio Egito. É que a causa palestina, eu encerro com isso, é a única bandeira que unifica todos os povos árabes, e nem todo árabe é islâmico, e todo mundo muçulmano.
essa potência, se ela for organizada, ela realmente consegue, pelo menos, fazer um empate ou fazer um empate com a presença sionista e imperialista no Oriente Médio. Mas é uma escala de guerra incomensurável, eu diria. O que chama atenção nisso, ou melhor, eu acho até que nem chama atenção, porque era esperado mesmo, no caso dos Estados Unidos, né, o Biden já se referiu a Israel como uma espécie de porta-aviões atracado dos Estados Unidos, atracado no Oriente Médio, né? E já disse, inclusive, o seguinte, tipo assim, há muitos anos atrás, porque ele se considera bastante amigo de Israel, o que nunca deixou de demonstrar, ele disse assim, eu não preciso ser judeu para ser sionista. Entende? Ele já falou isso. Mas essa posição do Biden é uma posição que praticamente é a mesma dos demais presidentes norte-americanos, sejam democratas, sejam republicanos, porque Israel é, de fato, o grande aliado dos Estados Unidos e uma presença geopolítica muito importante nessa área, né? Quase um Estado, né? Quase um Estado. É um protetorado, uma coisa assim. Primeiro, eu admitir, né, que historicamente o sionismo, como fenômeno judaico, ele é posterior ao sionismo evangélico, pentecostal cristão. A motivação de tipo sionista, ela atravessa, por exemplo, os colonos peregrinos e puritanos que vão acompanhar a presença da Grã-Bretanha na América do Norte. Acontece algo semelhante com a coroa holandesa na África Austral, ou seja, o sionismo, ele não é uma invenção ela não é uma invenção necessariamente que venha do nacionalismo do final do século XIX. O sionismo judaico, sim, ele é fruto dos grupos de pressão, a partir primeiro do Império Austro-Húngaro, depois vai se ramificando império por império. Aquela lógica tipo Severino Cavalcante, né? Você tem governo a seu favor, né? Você tem poder, eu quero estar junto. Aonde as elites com algum tipo de ascendência judaica tentavam organizar grupos de pressão, Império Austro-Húngaro, Império Otomano. O Império Otomano foi muito presente. Tá? O próprio Davi Ben-Gurion, que tem um nome polonês que eu não me lembro, Ben-Gurion é apelido, ele é fruto da Escola de Direito de Salônica, que era a nata jurídica do Império Otomano. E depois, sim, aí virou um encarne, né? Com a criação do lobby pró-Israel, hegemonizando as comunidades judaicas dos Estados Unidos, pelo menos na representação política. Isso aí já tem mais de 100 anos. Mas não pode esquecer a verdade, né, gente? Quem apoiou a criação de Israel, além da Grã-Bretanha até 1939, depois ela se retira, foram os Estados Unidos e a União Soviética. Vamos botar o pingo no i aqui, tá? Então, já nasceu como uma presença pró-ocidental de europeus de fé judaica. Outro que queria fazer uma colônia europeia junto com seus aliados francófonos no antigo Levante é o Napoleão, baixinho, tá? Não é o terceiro, não, baixinho, é o Napoleão mesmo. Já tinha essa ideia no início do século XIX. Infelizmente, a gente está diante de um problema gravíssimo. Por quê? Porque eu sei que Israel é financiado pelos Estados Unidos, mas os poderes do lobby pró-Israel atravessam um sem número de países, incluindo a elite russa. De 10 oligarcas do Putin, 3 são sionistas. Isso daí é um segredo público, todo mundo sabe. Dá na Al Jazeera, dá ao vivo, não tem, é um tema tabu na mídia russa, mas todo mundo sabe. E a outra situação que a gente tem que admitir é a seguinte, né? A gente está sob chantagem. Primeiro porque se coloca que o sionismo ele captura o discurso da luta contra o antissemitismo. Você está caindo por terra. Mas, ao mesmo tempo, ele se reproduz. Aonde? No neopentecostalismo, no evangelicalismo mais reacionário. Então, o que o Ailton falou é muito pior, tá? A maior parte dos recursos financeiros para os, aspas, assentamentos, dos, aspas, colonos, na Cisjordânia, em evidente violação do direito internacional, vem dos Estados Unidos, vem do cinturão bíblico, da ultradireita cristã republicana. Todo mundo sabe disso. Os gringos não bloqueiam essa remessa de dinheiro porque não querem. Porque eles têm
operação de inteligência financeira para bloquear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis de, sabe, vai passando do dinheiro um para um, consegue chegar. Mas não faz porque não quer. Ou não faz porque o lobby do AIPAC, que é o maior lobby organizado do mundo, não vai permitir. Ou então que ninguém quer brigar com as congregações reacionárias do sul dos Estados Unidos. Mas seja por oportunismo ou por imperialismo, o efeito é o mesmo. Israel ganha uma licença para matar e para violar a lei internacional toda hora. Eu acho que é isso, que é o grande problema de todos. Bruno, a gente teria muito mais para falar sobre esse tema, né? Com certeza. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Mas eu queria que tu fizesse uma última avaliação, né? Um pouco mais rapidinho, porque me parece que 2 fatos, né, que ocorreram, que foi a explosão do hospital, né, o Hospital Batista, e um depoimento de uma idosa de 85 anos que estava refém do Hamas e foi libertada à imprensa, né, falando sobre como foi tratada no cativeiro e pedindo paz. De alguma forma mexeram um pouco com como a imprensa estava tratando esse conflito. Tu avalia isso dessa forma? Pode ser. Eu tenho meu olhar enviesado, porque embora eu vergonhosamente não fale árabe nem persa, estudei árabe 3 anos e não deu. Eu acompanho muita mídia de países de maioria árabe, de países árabes de maioria islâmica. Então, eu, Bruno, tenho um olhar enviesado, tenho um olhar de quase 2 bi de seres humanos que não veem Israel como a única democracia do Oriente Médio, veem Israel como a apartheid que é. Mas eu admito que aquilo que é uma convenção, todo mundo sabe que Israel bombardeia o hospital. Todo mundo sabe que o Hamas não é o Daesh, não é o Estado Islâmico. Todo mundo sabe que na captura de um refém ou um prisioneiro de guerra que não pode se defender, é haram, é pecado usar de força, oprimir ou de falta de educação na proteção de mulheres e crianças. Então, o depoimento daquela idosa, particularmente todo mundo já sabia, todo mundo que tem ligação com o mundo árabe e o mundo islâmico, que eu admito que não é o caso da mídia ocidental. E bombardear o hospital, eles fazem isso há 20 anos, 30 anos. Gaza já passou por bombardeio 2002, 2006, 2009, 2012, 2014. 2002 não, 2006, 2009, 2012, 2014. E 21, essa é a 6ª guerra contra Gaza. Tudo isso já aconteceu antes, mas realmente eu admito que, ao soar como novidade, cai a máscara da única democracia do Ocidente ou qualquer outra hipocrisia semelhante. Obrigada, Bruno. Fica aí com a gente até o final do programa e fica bem à vontade também para dar teus pitacos, tá bom? Gente, agora chegou aquela hora do merchan, né? Aquela hora em que a gente te convida a apoiar o nosso jornalismo, a colaborar com essa construção de uma outra comunicação, com essa construção que passa pela defesa da classe trabalhadora, pela defesa do povo e pela defesa dos movimentos sociais, que são aqueles que organizam o povo. Então entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribui com o que tu pode. Descomplicando a economia. Então, essa semana tem assunto, hein? Complicada a semana. Difícil trazer o assunto para a economia, para questões do dia a dia, depois dessa entrevista com o Bruno, né? Quando o assunto realmente que está na pauta, efetivamente, é a questão humanitária, a questão da defesa da vida. Mas eu quero aproveitar, então, esse tema, né? O Brasil está trazendo, mais de 1.600 pessoas, né? Numa operação de volta segura, de volta em paz. Tenta trazer o pessoal que está na faixa de Gaza, não está conseguindo por questão diplomática, enfim, sem cobrar um centavo, né? E eu creio que é o país que mais resgatou, digamos... Foi o primeiro e é o que mais está fazendo, né? O Reino Unido está resgatando mediante a módica cobrança de R$ 1.800 por passageiro, né? Enfim, isso é o Estado. Tem serviço de bordo ou não? Isso é o Estado, a ideia de Estado que protege os cidadãos, né? Que o Milei, agora voltando para a Argentina, que o Milei quer simplesmente eliminar, acabar. O Estado não serve para isso, né?
E não podemos esquecer também que estamos aí no Outubro Rosa, que na verdade a gente deveria ter um plano de o ano rosa, todos os anos são rosa. Por quê? Porque estamos falando da questão de prevenção do câncer e, de novo, voltamos ao tema do Estado, né? Importante que a gente traga isso para o tema do Estado, não apenas para o direito à vida, direito à saúde, que é também o que move, o que organiza o Estado, mas a importância da gente colocar esse tema em cima da questão econômica. Em cima da questão econômica. Vejo que um câncer, o Brasil teve no ano passado mais de 4 milhões de procedimentos de exame, né, no SUS. 700 mil novos casos detectados de câncer de mama no ano passado, né? E a cada ano, agora a previsão é que até 2030 vai aumentando a quantidade. Um câncer detectado no estágio inicial, ele teria um custo no SUS de aproximadamente R$12 mil para tratar. E um câncer detectado no estágio 3, não é no estágio máximo, no estágio 3, ele tem um custo de aproximadamente 55 mil. Ou seja, para um câncer no estágio 3, poderia se curar 5 pessoas no câncer em estágio 1. Isso é uma questão econômica, uma questão de saúde pública, é uma questão fiscal. Ou seja, os contribuintes brasileiros, ou os que pagam impostos, devem saber que a prevenção é uma questão econômica. Também é uma questão econômica. Poder curar 5 ao invés de curar uma pessoa é um aspecto importante que a gente tem que levar em conta, né? Portanto, eu acho que essa campanha de prevenção ao câncer tem que ser ensinada na escola, tem que ser um processo de cultura, um processo... E é interessante quando a gente vê os dados estatísticos que as pessoas que ganham acima de R$5 mil, que é menos de 10% da população, a detecção do câncer, os exames feitos de prevenção, chegam a um nível de 80%. Já as pessoas que têm renda muito baixa, o nível é de 30% a 40%. Então nós precisamos efetivamente fazer um trabalho importantíssimo nesse aspecto. É uma questão de Estado, é uma questão de saúde, é uma questão também econômica, de boa utilização dos recursos. E o Estado, só para te ajudar, e o Estado, digamos assim, ele se transformou, por exemplo, na Argentina, perante o olhar de um determinado candidato, que acabamos de falar nele, e no Brasil também com muita frequência por parte da mídia neoliberal, que é quase toda, que é a mídia corporativa, não é? Ele se transformou numa espécie de genie. Exato. Né? O Estado, na Argentina, a proposta é de destruição do Estado, destruição da universidade, venda de órgãos, né? Acabar com o Ministério da Cultura, acabar com a cultura. Nós conhecemos isso aqui, né? Isso, é a privatização da política pública, né? Exato. É criar espaço para o mercado. É abrir, pela ausência do Estado, cria o espaço para o mercado. Eu vou levar pela ótica da função do Estado. A Aerolíneas Argentinas foi reestatizada, né? Ela tem controle da União, do governo nacional aqui. E a Argentina é a terceira maior colônia judaica do mundo. Não conversaram, mandaram avião para os territórios de 48, pelo olhar árabe, né? Trouxeram todo mundo, sem cobrar um tostão. Sim. Todo argentino com passaporte israelense ou de férias em Israel quisesse voltar, o governo nacional mandou 1, 2 aviões e trouxe todo mundo de volta. Custo zero. Mesma coisa. Exatamente. Então, quando a gente analisa assim, essa questão assim, dos modelos, concepções de Estado, é justamente isso. É o Estado que abandona o cidadão versus o Estado que protege, né? Versus o Estado que protege. Um Estado que garante a ideia assim, de onde tem necessidade tem um direito, é exatamente a ideia de onde tem necessidade não tem mercado. Né? Ou seja, o confronto entre Estado e mercado ele é evidente, porque o mercado vive da necessidade. E o direito também, ou seja, se eu escolho conceder direitos para atender necessidades, eu estou escolhendo que a necessidade não gera lucro. Né? É uma escolha muito simples. Bom, um dado assim que me parece extremamente relevante a respeito dessa questão da saúde pública, por exemplo, o custo unitário, né, de procedimento de quimioterapia no câncer, por exemplo, em torno de, na média, R$758. R$760 por pessoa por procedimento. Isso é média.
Porque se for estágio inicial, é menos de R$200. Se for estágio avançado, é mais de 900. Então, quer dizer, o custo médio, 750. Quer dizer, quanto a gente poderia reduzir de custo de tratamento se realmente a campanha Outubro Rosa fosse uma campanha Ano Rosa? Né? O tempo inteiro, porque a gente só intensifica esses exames agora. E para fazer um fechamento de contextualização, e aí questão de governo, né, modelo de governo, o orçamento do governo Bolsonaro para 2023, o orçamento do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes, né? Do Milei daqui. Para 2023, ele cortava em torno de 95% no orçamento de prevenção ao câncer. Ou seja, ele deixava o início do próximo governo praticamente sem recursos para atender essa demanda. Ora, se deixa sem recursos para a prevenção, ele está, de fato, comprometendo os recursos para o tratamento e a cura depois. Está né? investindo na doença. Investindo na doença. Então, é um modelo de Estado que está sempre em contradição, em conflito, e lá na Argentina depois também. Depois ainda dizem que o Bolsonaro não fez investimento nenhum. Exatamente. Teve um episódio aqui que pode ilustrar, né? O governo Maurício Macri diminuiu e cortou várias pensões de veteranos das Malvinas. Tu vê, né? Da Guerra das Malvinas. E o Milei disse, por mim eu entrego as Malvinas, eu entrego de vez, eu deixo de fazer qualquer demanda diplomática e chama a chancelaria britânica e resolve. E é interessante como esse discurso anti-Estado, anti-pessoa, anti-direito, ele pega na sociedade. Porque nós estamos impregnados com aquela ideia do individualismo, da meritocracia, de que é o esforço individual, né, que faz com que as pessoas cresçam. E vejam que, e agora eu vou entrar no tema da semana, né? Porque já está acabando teu tempo. Né? Tá. 2 minutos para o tema da semana. O governo, em 2 minutos? Sim, o governo obteve uma importantíssima vitória com a votação do PL, da tributação dos fundos exclusivos e das offshore. Uma importantíssima. Não vou entrar no detalhe dessas propostas. Foi uma grande vitória, mas me chamou a atenção nessa vitória 2 aspectos. Primeiro, o preço. O preço, né? Trocou a presidência da Caixa, né? Entregou a Caixa Federal para o Centrão. Um preço caro. Bastante caro. Eu fiquei pensando na balança ali, né? Como é que vai ser isso, mas isso fica para outro momento. Isso. E lá nos PLs houve um ganho. Não há a menor dúvida que houve um ganho. Ou seja, coisas que não eram tributadas poderão passar a ser. Eu não estou dizendo que serão. Poderão passar a ser, porque as brechas foram fechadas. Ou seja, o funil de fuga foi reduzido. Ele eliminou? Não totalmente, mas foi reduzido. Poderão ser tributados, ou seja, os super ricos poderão ser tributados naquela baixa tributação que eles estão submetidos. Ou seja, eu não estou falando que eles vão ser mais tributados. Eles já são submetidos a uma tributação reduzida, só que eles fugiam. Essas brechas de fugas, pelo menos 2 delas, foram fechadas. Mas me chamou muita atenção o discurso, o discurso do nosso príncipe fake, né? Porque nós não temos príncipe, né? Como é que pode chamar um deputado de príncipe, né, de Orleans lá? Em que ele disse que era um absurdo esses projetos porque tributaria o sucesso. De novo vem esse discurso neoliberal, eu mereço, meritocrático, que diz que o rico tem o direito a sonegar porque ele merece, por causa do sucesso. E se a gente cobra a sonegação deles, nós estamos punindo o sucesso dele. Isso é um discurso que precisa ser enfrentado. Por inveja, né? Exatamente. Por inveja. Inclusive, outro aqui do Rio Grande do Sul, o Van Hatten, disse que era um preconceito. Contra os ricos. Contra os ricos. Essa visão preconceituosa contra a riqueza. Quer dizer, então a pessoa que propaga esse discurso, esse tipo de discurso, ela contribui exatamente para a propagação das fakes, né, contra o Estado. E é importante que a gente consiga, de alguma forma, desmontar esse tipo de discurso, esse tipo de narrativa que atribui, né, aos ricos o mérito, todo o mérito, e ao tributo uma punição. Como se fosse justo tributar o pobre pelo fracasso, como punição ao fracasso. E que fosse errado tributar o rico, porque estaria penalizando o sucesso. Então a gente tem que enfrentar isso, porque é isso aí que está
que de alguma forma faz com que esse tipo de pensamento lá do Milei, do Bolsonaro, do Paulo Guedes, tenha esse volume todo dentro da sociedade de apoio, né? Eu tenho cada vez mais lembrado do nosso querido Eduardo Galeano e o seu livro O Mundo ao Avesso. Né? Aquele mapinha ao contrário, da América. Prensa na imprensa. Bom, eu vou falar menos agora, porque o Dão falou demais. Falou demais. Falou bem, mas falou demais. Né? Quando eu gravo, eu cuido do tempo. Hein? Bom, eu acho inevitável, ainda mais com o Bruno aqui presente, a gente voltar a falar dessa questão no Oriente Médio, né? Tem uma coisa que está na cobertura da imprensa, na participação da imprensa na questão do Oriente Médio. E tem uma coisa que me incomoda, entre muitas coisas que me incomodam, eu não sei se o Bruno vai concordar ou não comigo, porque eu acho que é um enfrentamento tão assimétrico entre Israel e o Hamas, né, que me parece ser no mínimo um exagero chamar de guerra o que está acontecendo. Eu acho que guerra se usa por onde há um pouco mais de proporcionalidade entre as duas partes, né? Feito esse registro, eu quero dizer também que no campo da informação, né, dessa, entre aspas, guerra, também há uma grande assimetria. Em todo o mundo ocidental, uma grande assimetria no tratamento desse assunto. Né? Por quê? Porque no campo da informação, a artilharia de Israel é incomparável, né, com a artilharia do Hamas. Né? Também aí, né, o que significa muito mais poder de fogo em rádio, TV, jornal, internet, né, conquista de corações e mentes, das mais diversas formas comunicacionais. E um exemplo desse poder de fogo aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Né? E que eu acho que a gente... Lamentável. Lamentável, a gente presta pouca atenção e, até onde eu sei, não houve nenhuma providência em relação a isso. Eu acho que eu tenho informação sobre isso, mas tudo bem. Então, o que eu gostaria de observar para o nosso pessoal aí é o seguinte: eu não sei como a mídia entrou nisso, se é que entrou. O Brasil, de fato, entrou. Nós tivemos 2 episódios que eles têm, ao mesmo tempo, uma grande dose de revelação e, ao mesmo tempo, de degradação. Por que eu digo isso? Eu vou dizer e vocês vão concordar ou não comigo. Acho que vão concordar. Na Rádio Band de Porto Alegre, uma comentarista da Rádio Band chamada Deborah Schroer, acho que é assim que se pronuncia, Schroer, ela mora em Nova York e ela tem comentários no programa Hora Israelita da Rádio Band. Ela chamou os palestinos de animais, né, reproduzindo o que disse o ministro da Defesa de Israel. Chamou os palestinos de animais e defendeu que sejam dizimados. Ela disse mais ou menos assim, que não existe inocentes em Gaza. Certo? E na TV Pampa, outra pessoa, a âncora Ali Clem, manifestou-se também favorável digamos assim, ao extermínio. Né? E não houve, até onde eu sei, nenhuma providência de quem está implicado nisso, nem da rádio, nem da TV e nem dos patrocinadores desses programas onde esses fatos aconteceram. Né? Eu sei que no caso, só um pouquinho, Bruno, brevemente para terminar aqui. Desculpa, no caso da Pampa, houve um boletim de ocorrência registrada por uma moça, por uma estudante de origem libanesa, né, na Delegacia de Combate à Intolerância. Né? E isso acontece, Bruno, onde? No Rio Grande do Sul. E o que tem no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul existe a maior comunidade palestina do Brasil.
Uhum. Agora, onde está a voz da comunidade palestina? No Rio Grande do Sul também está a maior cadeia de rádio, jornal, televisão, internet do sul do Brasil. E essa comunidade pertence a uma família da comunidade judaica. Certo? E não há, né? Há esses, digamos, essas coisas absurdas, essa posição de preconceito, e não há contrapartida. Rapidamente, para não estourar o horário, né? Primeiro, colocar que a Federação Árabe Palestina do Brasil, na figura do seu presidente Walid Rabah e do seu diretor jurídico Nasser Judé, estão tomando providências jurídicas contra esse episódio da Rádio Pampa e esse episódio na Rádio Bandeirantes. Então, tanto um episódio como o outro, como vários, mas são dezenas no país, tem um plantão jurídico organizado e tomando as providências devidas. Esse é um ponto. O outro é que a gente precisa diferenciar, até para poder buscar a verdade, né, entre a comunidade judaica e a posição sionista. Porque, assim como nem todo árabe é panarabista, a Bandeirantes pertence à família Assad, da direita libanesa, eterna aliada de Israel, França e Estados Unidos, é tão traidora quanto. Agora, nem toda a militância judaica no Brasil é sionista. Tem o caso do Breno Altman, por exemplo, do Opera Mundi. Tem o caso do professor Bruno Huberman, da PUC de São Paulo, de RI. E a tradição da esquerda judaica não sionista, ela era majoritária no Ocidente até os anos 70, eu diria até os anos 80. Um exemplo é o Clube de Cultura, no Bonfim, que era organizado por judeus não sionistas. Eu mesmo já falei lá, e a composição da sua diretoria por militantes judeus de origem socialista de várias correntes, não sionistas. Agora, o que faz a RBS? A RBS, por exemplo, pega o escritor Moacir Scliar e coloca ele como um ícone, e não os seus colegas de geração que estavam muito mais à esquerda que ele e não apoiavam Israel, por exemplo. E, se vale o testemunho, o idiota que fala com vocês aqui, pela idiotice que fiz, aceitei falar com a Zero Hora, distorceram tudo, meteram os pés pelas mãos. A coitada da repórter foi editada depois por outro cara, enfim. Eu fiz um desagravo no Instagram, mas ficou por isso mesmo. O que é o Instagram de um jornalista ou um professor comparado com o canhão que é o AZH digital? Aí fica assim, conflito assimétrico. É nossa imprensa, né? Ainda bem que a gente tem aqui pessoas que refletem, né, sobre isso. É atirar pedra em tanque. Vamos lá. Figuraça da semana. Essa semana não está muito animada em termos de figuraça, viu? Mas a minha proposta de figuraça é de alguém que teve coragem de dizer alguma coisa. Esse alguém é o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, português, foi primeiro-ministro, e ele disse que o ataque do Hamas não aconteceu por acaso, o que houve desencadeou, digamos, uma tempestade de agressões contra ele, né? E ele disse, eu acho que me parece uma das maiores obviedades possíveis, mas que ninguém dizia. E ele disse isso, da posição dele, causou um imenso mal-estar, sobretudo em Israel e nos seus aliados, especialmente dos Estados Unidos. Então eu sugiro o Antônio Guterres. Bom nome. Eu quero trazer aqui um nome, na verdade é uma homenagem póstuma. No dia 25 de outubro, né, a gente lembrou os 48 anos da morte do Vladimir Herzog, né, que em 1975, há quase meio século, foi torturado e morto por agentes do Estado nas dependências do DOI-CODE, lá em São Paulo. E nessa data, Ayrton, Dão, Bruno, o Instituto Vladimir Herzog e outras 104 entidades e movimentos, entre elas o Brasil de Fato, defenderam que o dia 25 de outubro seja o Dia Nacional da Democracia, em homenagem, né, ao jornalista Vladimir Herzog. Então, a minha figuraça é o Vlad.
Então, Difícil, hein? Eu acho... Bom, olha só, eu mostrei pra Kátia. Olha aqui, Ayrton. Vocês combinaram, né? Vocês combinaram antes, que eu sei. Olha só, eu tinha anotado aqui para não esquecer o nome, enfim, né? E a minha figuraça, sim, eu estava tendente, e continuo tendente, né? A votar com o Ayrton no Antônio Guterres, né? Porque olha o que ele revela. Uma coisa muito interessante, né? Israel parece aquele adolescente que quer se livrar do pai, né? O adolescente criado pela ONU, né? Foi gestado dentro da ONU. Mimado muito tempo e tal. E de repente, na primeira chamada de atenção, né, resolve se revoltar contra a ONU, né, pedindo inclusive a cabeça do Antônio Guterres, né? Eu quero indicar, então, quero votar junto com o Ayrton no Antônio Guterres, sem que isso signifique nenhum desrespeito ao Herzog, né? E a ideia do dia 25 de outubro, que eu acho que deve prosperar, sim, essa ideia. E eu fiquei na dúvida, mas eu vou manter o meu voto no Antônio Guterres pelo que ele representou neste momento, porque ele revelou a face para o mundo do que significa, né, o Estado sionista de Israel. Né? Eu acho que isso aí foi muito importante. Chamou a atenção que a TV Globo, no Jornal Nacional, também se sentiu ofendida. Pelo tipo de cobertura dada ao fato. Exato. Gente, não quero ser ombudsman de Palestina, não, mas a noção de quem está organizado no meio árabe é a guerra contra o povo palestino. Nem o Hamas está operando sozinho, ninguém faz nada sozinho em Gaza. O Hamas é 80%, é verdade, mas tem até um nome complicado. Câmara Conjunto de Operações Coordenadas. Todas as forças político-militares da Palestina estão lutando em Gaza também. Só observar isso aí, porque o Hamas ele é a maioria em Gaza, a Cisjordânia nem opera e o pau tá pegando igual. Minha figuraça vai bem corporativa. O Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, advogado paranaense e disparada a liderança árabe brasileira mais importante da história. Disparado. Muito bem. Vai para ele, então. Eu só gostaria de lembrar, por exemplo, o que é muito importante, tal, que o Herzog era judeu. Né? Não sionista de esquerda, formação Yiddish. Era um judeu, um cara de esquerda, muito importante e uma imensa referência para o jornalismo brasileiro. Né? Uhum. Mas eu mantenho o Antônio Guterres. Bom, nós já perdemos, Bruno, porque já tem 2 votos, né, contra os nossos, mas assim, que homenagens, hein? Tu disse que não tinha figuraças boas essa semana, Ayrton? Poxa! É verdade, é memória. É memória, né? Nada como 4 cabeças pensando juntas. Dão, eles perderam e aqui não tem segundo turno. Ganhamos no primeiro. Ganhamos no primeiro. Que bom que se desse empate, né? Os 4. Poderia, né? Mas como não tem empate aqui, o nosso figuraça da semana é o Antônio Guterres. Gente, muito obrigada, Dão Real, Bruno Lima Rocha, né? Belo trabalho aí na Argentina. Sempre que quiser nos mandar também informações, textos, né? Estamos aí para estar divulgando. Ayrton Centeno. Mais uma vez, gente, convidar a apoiar o jornalismo realizado pelo Brasil de Fato, o nosso podcast de fato, que está chegando na sua 12ª edição. Então, manda teu feedback também, né? E colabora para a gente continuar construindo esse jornalismo que, de alguma forma, é uma janela aí para a gente enxergar de outra forma esse mundo. Entra lá em apoia.se/amigos do Brasil de Fato RS e nos ajuda a construir essa outra comunicação. Ficamos por aqui. Mais uma vez, uma grande conversa e que deixa aí os 3 pontinhos, né, para a gente continuar, porque é um debate que não é simples, não é com verdades e certezas, né, que a gente entende tudo o que está acontecendo no mundo. Então, sempre bom a gente poder ter pessoas qualificadas para estar nos colocando ideias e fazendo a gente, nos ajudando a pensar. Ficamos por aqui. Curtam, compartilhem e comentem e nos acompanhem. Até a próxima semana.
Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.